Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso, nosso Botafogo, papo reto com o canal do Medeiros. Tava com saudade de fazer o papo reto, sempre depois de um jogo do Botafogo, seja no momento da vitória, do empate, da derrota, a gente vai estar aqui para falar sobre a partida com vocês. E nada melhor do que falar de uma vitória do Botafogo num clássico. O Botafogo venceu agora há pouco o Vasco pelo placar de 2-0 no estádio Mané Garrincha. Então fique até o final desse vídeo, a gente vai passar tudo como foi o jogo, né, nessa vitória, boa vitória do Botafogo para cima do Vasco, né? Depois da nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Roda aí. Fala, meus amigos! Medeiros na área aqui para mais um Papo Reto com o Medeiros. E nesse Papo Reto de hoje, vamos falar de Botafogo num momento em que a gente está feliz. Botafogo acabou de vencer o Vasco, venceu o Clássico 2-0 no estádio Mané Garrincha. Estreia do David Ancelotti, novo treinador do Botafogo. Não poderia ser melhor. Vencer na estreia de um trabalho que está iniciando, né? Dá mais tranquilidade, né? Dá mais confiança, né, no trabalho, e a gente já conseguiu perceber algumas coisinhas do David Ancelotti, né? Claro, tem pouquíssimo tempo de trabalho, mas algumas coisinhas a gente já começou a perceber. Por exemplo, o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, né, porque esse jogo era o mando de campo do Vasco da Gama, o Botafogo marcando pressão lá na frente, o Botafogo não ficou recuado. O Botafogo consegue fazer 2 gols fora de casa, coisa que o antigo trabalho a gente tinha muita dificuldade de fazer gol fora de casa. A gente fazia gol no estádio Newton Santos, fora de casa era uma dificuldade. Hoje o Botafogo fez 2. A zaga se comportou muito bem, o Botafogo não tomou gol hoje do Vasco. Enfim, a gente vai passar aqui como que foi a história da partida, como que o Botafogo construiu esse jogo. O início da partida foi um início muito equilibrado e muito estudado, né? Eu achei que as duas equipes não quiseram se lançar ao ataque de qualquer forma. Iniciou, inclusive, na minha opinião, o Vasco com mais posse de bola e com mais ações, né? Eu achei que o Diniz, num primeiro momento, conseguiu reter mais a bola, conseguiu tentar mais algumas jogadas ofensivas que o Botafogo, isso nos primeiros 15 minutos. Depois o Botafogo foi equilibrando a partida, o gramado estava muito ruim, péssimo gramado, com muita areia, um gramado seco, tudo isso que não favorece o jogo do Botafogo, que está acostumado a jogar num gramado do Newton Santos, que é muito molhado, né? O gramado sintético é muito irrigado para o jogo ficar mais veloz, para o jogo ficar realmente mais rápido. E aí o Botafogo joga no Mané Garrincha hoje, num gramado extremamente seco, cheio de areia. Enfim, lamentável, né, o estado do gramado do estádio lá em Brasília, mas os clubes tiveram que se adaptar, os times tiveram que se adaptar ao longo do jogo. A gente teve alguns jogadores até trocando de chuteira. O Vitinho, por exemplo, lateral direito do Botafogo, trocou de chuteira no meio da partida por conta do gramado, né? Então o Botafogo teve que superar essa adversidade que foi o estado ruim do gramado do Mané Garrincha. E aí o Botafogo, mesmo com esse primeiro tempo mais morno, um primeiro tempo mais equilibrado, abaixo mesmo das expectativas, né? O primeiro tempo não foi assim para o torcedor do Botafogo falar, olha que grande jogo, não foi. O primeiro tempo não foi assim. O Botafogo mesmo assim teve a melhor chance do primeiro tempo, na minha opinião, com o Arthur Cabral, né? Depois de um lançamento do Marlon Freitas, o Vitinho cruzou, o Arthur Cabral chutou, o goleiro Léo Jardim do Vasco fez uma grande defesa e o Botafogo quase abriu o placar naquele primeiro momento. Depois teve o lance do pênalti, que foi um pênalti mesmo do João Vitor, mas numa bobeira do Arthur, cara, deu um empurrão no cara dentro da grande área e anularam o pênalti do Botafogo por conta dessa falta do Arthur. O Botafogo poderia ter feito 1-0 ainda no primeiro tempo. No intervalo, provavelmente, o David Ancelotti deve ter dado aí instruções, óbvio, e deve ter chamado um pouquinho a atenção dos jogadores, né? O Botafogo entrou no segundo tempo outro time. O Vasco não conseguiu fazer nenhuma jogada relevante no segundo tempo. A gente não lembra de nenhuma grande defesa do John, por exemplo, goleiro do Botafogo, né? E o Botafogo dominou as ações do segundo tempo. Se a gente pega o que foi o segundo tempo, né, o Botafogo teve chances de ganhar até
de mais de 2 gols, que foi o saldo da partida, né? 2-0 para o Botafogo. A gente teve chances para fazer mais gols, até no finalzinho com o Joaquim Correia, vários lances de contra-ataque onde o Botafogo ficava com vantagem numérica, enfim. O Botafogo poderia ter vencido até por mais gols de diferença. E a gente tem alguns detalhes importantes aqui para falar, né? Daqui a pouco a gente vai passar nome a nome dos jogadores do Botafogo, que eu vou dar uma nota para os jogadores aqui, nesse quadro Papo Reto com o canal do Medeiros. Eu sempre dou a nota de cada jogador, na minha opinião, e depois eu quero ler a opinião de vocês nos comentários. No primeiro gol, a gente teve uma boa jogada, inclusive, do zagueiro Caio Pantaleão, ou Caio Fernando, né, como ele quer ser chamado, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dele, porque eu gostei muito do que vi em relação ao Caio Fernando, tá? Muito bom zagueiro. Ele avança, né? O Botafogo consegue fazer uma jogada rápida de triangulação, e aí depois o Montoro aparece, né, na esquerda, depois de um passe do Arthur, né? O Caio Fernando vem pela direita, o Arthur consegue dar o passe. Na jogada anterior, o Arthur tinha feito uma escolha errada, né? Vocês vão se lembrar, né? O Arthur, ele tenta o passe para o Savarino, na verdade ele tinha que ter dado o passe no Montoro na jogada anterior. E aí vem na jogada seguinte, o Arthur vai dar o passe para o Montoro chuta para o gol, o Léo Jardim faz uma grande defesa e no rebote o Arthur Cabral, camisa 9, centroavante, tem que estar ali para isso mesmo, para empurrar a bola para o gol. Fez o papel dele, fez o serviço dele, empurrou a bola para a rede, 1-0 para o Botafogo. E aí, no segundo gol, né, o Vasco já estava totalmente entregue, os contra-ataques estavam acontecendo, né, o Botafogo já poderia ter feito 2-0 até antes do gol do Nathan Fernandes, né, mas, de novo, no contra-ataque, o Montoro, que tem muita habilidade, o garoto, daqui a pouco eu também vou falar do Montoro, o garoto tem muito potencial mesmo, entrou como titular hoje, tinha gente que estava com medo, falando assim, pô, será que colocar o Montoro como titular, será que ele vai render? Ele entrando no segundo tempo, ele tá bem, mas será que se entrar de titular, ele vai conseguir produzir? Tá respondido, né? Vai, e hoje, por merecimento, o titular do Botafogo. O Santi Rodrigues entrou no lugar dele ali no finalzinho do segundo tempo, foi até bem, achei que o Santi Rodrigues foi bem, mas nesse momento o Santi Rodrigues vai ter que aguardar um pouco, vai ter que entrar no segundo tempo, porque o momento é do Montoro e o Montoro merece a titularidade, né? E aí o Montoro dá o passe para o Marlon Freitas, né, o lançamento para o Marlon Freitas cruza para dentro da área, e o Nathan Fernandes, falei no vídeo pré-jogo sobre o Nathan Fernandes, você que assistiu o meu último vídeo, falei que o Nathan Fernandes corria por fora, que não tinha ainda desempenhado no Botafogo muito bem, que a gente estava sentindo falta de ver o Nathan Fernandes jogar bem, né, igual ele jogava no Grêmio, na Seleção Brasileira Sub-20, gol do Nathan Fernandes, quem sabe, para não ser aí o gol que vai dar confiança para o Nathan Fernandes jogar bem no Botafogo, melhorar, evoluir cada vez mais. Quem sabe esse gol não é o pontapé inicial de uma grande passagem do Nathan Fernandes aqui no Botafogo. Às vezes as coisas acontecem assim. Mudança de treinador, deu oportunidade para o Nathan Fernandes no segundo tempo, colocou em campo, o garoto já fez o gol. E agora o garoto vai ganhar confiança e vai, com certeza, nos próximos jogos entrar no segundo tempo novamente. Né? Já que o momento é do Montoro, já que o momento na ponta esquerda não tá tão bom assim para o Nathan Fernandes entrar no lugar do Montoro, já que ele colocou o Montoro e depois botou o Santi, hoje o Nathan Fernandes entrou no lugar do Arthur Cabral. Para o Botafogo, depois que ficou com 1-0, o Botafogo estava montado para o contra-ataque. Qual foi a leitura do David Ancelotti? O Arthur Cabral está cansado, pediu para sair. O Vasco tá exposto. Eu preciso do contra-ataque. Eu tô com o Joaquim Correia dentro de campo, ele colocou o Joaquim Correia como segundo atacante e deixou o Nathan Fernandes como falso 9. Essa foi a leitura do David Ancelotti. E deu certo, porque o Nathan Fernandes fez o gol como se fosse um camisa 9. E ele teve uma outra chance ainda, que ele estava impedido, até perdeu um gol inacreditável, né? Tentou driblar o goleiro e depois escorregou, mas ele teve 2 chances na partida por conta da escolha que o David Ancelotti fez de colocar ele no lugar do Arthur Cabral para puxar os contra-ataques. Então, assim, são as variações, são as escolhas do treinador. Quando a gente estava com 1-0, tinha muito treinador que ia optar por recuar o time. David Ancelotti já preparou o contra-ataque para a gente matar o jogo no 2-0, e foi isso que aconteceu. Então, são detalhes, são escolhas de um treinador que estreou hoje, mas a gente já vê algumas situações já do David Ancelotti nesse time do Botafogo. Pouco, porque tem pouco tempo de treinamento, poucos dias, mas a gente já vê uma mentalidade
mais ofensiva no Botafogo com o David Ancelotti, com certeza, isso sem sombra de dúvidas. Na marcação, pressão lá na frente, e não recuar depois que estava 1-0 para o Botafogo, enfim, são escolhas que o treinador faz que você mostra que o treinador é realmente um treinador ofensivo, não é um treinador retranqueiro. Beleza? Agora vamos passar com vocês para a gente finalizar aqui o papo reto com o canal do Medeiros. Vamos passar os jogadores e as notas que eu vou dar para os jogadores. Vamos lá. John, goleiro do Botafogo. Não teve tanto trabalho assim, né? O Vasco não ofereceu perigo para o John, mas foi seguro, como sempre. O John é um grandiosíssimo goleiro. Para mim, nota 7. 7 é fogo, então nota 7 para o goleiro John. Lateral direito, Vitinho. Vitinho, cara, eu vou dar nota 6 para o Vitinho. Por quê? Vamos lá. Não jogou mal. Vitinho, para mim, defensivamente, é um dos grandes laterais que a gente tem no país. Mas o Vitinho precisa melhorar, cara, ofensivamente, principalmente a finalização. Ele perdeu 2 gols feitos, um de cabeça e um no finalzinho do jogo que ele isolou a bola. Ele precisa treinar esse fundamento. Toda vez que o Vitinho chega no ataque, ele precisa errar 2, 3 para poder acertar um. Né? Então o Vitinho é um lateral muito bom no geral, ainda mais quando a gente olha para o nível de laterais que a gente tem no futebol brasileiro, o Vitinho na minha opinião, um dos melhores, mas ele precisa melhorar esse fundamento. A finalização está pecando demais e não é de hoje. Então, para mim, nota 6 para o Vitinho. Alex Telles, para mim, nota 6,5. Para mim, foi um pouquinho acima do Vitinho. Né? O Alex Telles participou bastante ali com o nosso querido Montoro, né? Jogou demais o Montoro e o Alex Telles fez algumas combinações, foi o dono das bolas paradas também. 6,5 para mim, para o Alex Telles. Na zaga, Caio Fernando, nota 9 para mim, tá? Para mim, um dos grandes jogadores dessa partida, tirou tudo. O Verratti era um perigo, e a gente falava isso aqui antes da partida. O Botafogo não perdeu uma no alto para o Verratti, graças ao Caio Fernando e ao Alexander Barbosa. Caio Fernando tirou tudo no alto. Impressionante. Impressionante mesmo. Então, assim, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Fico muito feliz. Primeiras impressões ótimas. Eu já tinha achado ele bem contra o Palmeiras no Mundial. Só reafirmou o que eu tinha achado agora nesse jogo contra o Vasco. Alexander Barbosa. Para mim, eu vou dar uma nota um pouquinho mais baixa que o Caio. Vou dar nota 8, porque o Barbosa ele precisa se controlar em relação a cartões amarelos bobos. Hoje, com 3 minutos do primeiro tempo, ele tomou mais um cartão amarelo que deixa o torcedor tenso, deixa o torcedor preocupado quando um zagueiro toma um cartão amarelo assim no início da partida. Ele tem que se controlar mais, cara. Então, para mim, a nota um pouquinho mais abaixo por conta disso, por esse cartão amarelo desnecessário que ele tomou. Gregory, na volância, nota 7 também para o Gregory, foi bem, né, na medida do possível, marcou muito bem a entrada da área, como sempre, o Gregory sempre é um jogador que marca muito bem por ali, né? Então, para mim, nota 7 para o Gregory. Marlon Freitas, para mim, nota 7,5, vou dar nota 7,5, deu assistência hoje para o gol do nosso querido Nathan Fernandes, né? Então, nota 7,5 para o Marlon Freitas, é sempre um jogador que, com a bola no pé, coloca ela onde ele quer, mano. É impressionante, né? O lançamento do Marlon Freitas tem GPS, é impressionante. Savarino, vamos lá. Savarino, para mim, nota 6 também. Vou dar a mesma nota do Vitinho para o Savarino. Savarino precisa ainda readquirir a sua confiança. Jogou hoje na sua posição, né, que ele prefere jogar como meia armador. Primeiro tempo teve muita dificuldade, acho que o gramado, já disse aqui, prejudicou, mas não achei que foi uma grande exibição do Savarino, não. Não foi muito mal na partida, mas, assim, achei que, para quem já assistiu o Savarino destruir no ano passado, ser decisivo em vários jogos, a gente sempre espera do Savarino um grande jogo, e não foi um grande jogo do Savarino, então, para mim, nota 6 para o Savarino. Arthur, eu vou dar nota 7, por quê? O Arthur, ele iria ganhar a mesma nota que o Savarino. O Arthur não estava tão bem na partida, estava errando demais, e aí ele consegue uma assistência, uma pré-assistência, na verdade, para o Montoro no primeiro gol, né? Ele erra antes no passe para o Savarino, depois na jogada seguinte ele faz a jogada do primeiro gol, então por isso uma nota um pouquinho maior para o Arthur. E, para a gente finalizar, vamos falar do Montoro e do Arthur Cabral. Montoro, para mim, nota 9 também, para mim. Cara, o Montoro é impressionante, o garoto. Muita personalidade, vai para cima, dribla, tem um passezinho que ele tenta toda hora de 3 dedos, já percebeu uma trivela que ele dá toda hora?
muita qualidade que tem o Montoro, é um jogador que vai ajudar muito o Botafogo nessa temporada. Ganhou a vaga de titular e contra o Vitória tem que continuar sendo titular também. O momento é dele e o garoto tá, assim, começou voando no Botafogo. Parabéns, cara, parabéns mesmo. Um grande reforço do Botafogo. A gente contratou o garoto jovem, né? Então a gente às vezes fica falando assim, vamos aguardar um tempo, né? O jogador se adaptar, para o jogador esperar, para, né? Quem sabe mais para frente ele rende. Chegou voando no Botafogo. O Montoro joga demais. A joia Montoro. E o Arthur Cabral, vou dar 8,5 pro Arthur Cabral. Não, desculpa, vamos lá, 9 também. Os 3, tá? Os 3 para mim foram os melhores. Nota 9 pro Caio Fernando, Montoro e Arthur Cabral. Mudei aqui de última hora. Nota 9 pro Arthur Cabral, fez o nosso gol, participou. Ele tem uma característica totalmente diferente do Igor Jesus, mas não quer dizer que ele seja ruim e o Igor Jesus seja bom, só são jogadores diferentes. Ele é um jogador mais de área, o Igor Jesus é um jogador que às vezes parecia até um meio campo, né? Com tanta qualidade que o Igor Jesus tem. Então ele não vai fazer esse papel, mas o que ele se propõe a fazer como camisa 9, como finalizador, como centroavante, ele faz muito bem. E hoje fez o gol, brigou, conseguiu cavar algumas faltas, conseguiu se meter no meio da zaga do Vasco, conseguiu abrir espaço. Enfim, se o Arthur Cabral veio para isso, hoje ele cumpriu muito bem o seu papel. É para isso que ele foi contratado, fez gol, ajudou a equipe, então nota 9, tá? Para o Arthur Cabral. E David Ancelotti, eu vou dar uma nota 7 para ele, mas não encare esse nota 7 como uma nota ruim, não. É porque na estreia, a nota 7 e o 7 para o Botafogo é um 10 praticamente, né? A nossa mística camisa 7. Então sinta-se lisonjeado, David Ancelotti, por ter ganhado essa nota 7, o que pra gente aqui no Glorioso é como se fosse um 10. 7 é fogo, vamos pra cima. Papo reto com o canal do Medeiros. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários, ativem as notificações e até a próxima. É o Glorioso, vamos!